Por que você precisa se priorizar para curar emocionalmente, Carl Jung? Alguma vez você já sentiu que dá tudo pelos outros, mas quando chega a sua vez, não sobra nada? Já aconteceu de você se desgastar emocionalmente por agradar, por manter uma imagem, ou por medo de ficar sozinho? E depois, no meio do caos, você se pergunta: onde estou eu nessa história? Este vídeo é para você. Hoje vamos falar de algo profundo, revelador e libertador: a necessidade de se priorizar para poder curar emocionalmente. Mas não faremos isso com frases bonitas ou motivacionais sem substância. Não. Vamos ao núcleo, à raiz da alma humana, da psique. E faremos isso de mãos dadas com um dos pensadores mais importantes de todos os tempos, Carl Gustav Jung. Jung dizia que aquilo a que você resiste persiste, e muitas vezes essa resistência vem do abandono de si mesmo, de viver com uma máscara, de se sacrificar por todos menos por você. E sabe o que é mais duro? Que muitas vezes acreditamos que isso está bem, que está bem se deixar por último, que está bem se adiar, que está bem calar o que sentimos. Mas não. Curar emocionalmente não é um ato de egoísmo, é um ato de consciência. Neste vídeo você vai aprender por que é fundamental que você se priorize se quiser curar suas feridas emocionais. O que diz Jung sobre o inconsciente, a sombra e o processo de individuação. Exercícios introspectivos práticos que você pode fazer hoje mesmo para se reconectar consigo. E uma história impactante que colocará tudo isso em perspectiva e que poderia mudar a forma como você vê sua vida. Se alguma parte de você se sente quebrada, apagada, silenciada ou presa em uma vida que não é sua, este vídeo é seu espelho. Fique até o final. Prometo que quando terminar esta viagem, você vai entender por que o amor próprio não é um luxo, é uma urgência emocional. E agora sim, vamos começar. Carl Jung dizia que aquilo que não tornamos consciente aparece em nossa vida como destino. E é que muitas vezes não estamos sofrendo pelo que nos fizeram, mas pelo que não nos permitimos sentir, nomear ou enfrentar. Essa é a base da cura emocional. Reconhecer que nossas feridas têm nome, forma e origem. Não podemos seguir avançando com a alma fragmentada enquanto fingimos que tudo está bem. Quando alguém não se prioriza, começa a se desfazer. Começa a responder ao que os outros querem ver, às demandas do entorno, ao ruído das expectativas. Mas cada vez que você diz sim quando queria dizer não, você se trai um pouco. E essa traição não é inocente, ela se acumula. Transforma-se em ansiedade, em insônia, em tristeza crônica. Seu corpo e sua alma sabem quando você não está sendo fiel a si. Jung propunha o caminho da individuação, um processo de chegar a ser quem você realmente é. Não quem te disseram que você deveria ser. Não quem você mesmo fingiu ser para sobreviver. Mas o você essencial, o você profundo. Priorizar-se é iniciar esse processo. E não é confortável. É de fato profundamente desconfortável, porque implica reconhecer tudo o que você deixou para trás por estar para os outros. Muitas vezes acreditamos que nos amar é egoísta, mas Jung tinha uma visão contrária. Dizia que o verdadeiro amor ao outro só é possível quando nos conhecemos e nos aceitamos profundamente. Se você não se conhece, se não se aceita, o que você está dando realmente? Um reflexo? Uma ilusão? Uma versão quebrada que espera que o outro a conserte? A cura emocional não é um ato mágico, é um ato brutalmente honesto. Jung insistia que não há despertar da consciência sem dor. As pessoas farão de tudo para evitar se enfrentar com sua própria alma. Mas o que você não enfrenta, te controla. O que você ignora de si, se manifesta em suas relações, em suas decisões, em seus medos mais profundos. E aqui vai o primeiro exercício introspectivo que você pode fazer. Tire 5 minutos para responder em voz baixa ou por escrito. Quais coisas eu faço por obrigação emocional? A quais pessoas eu digo sim por medo de ser rejeitado? Onde eu me abandono para manter a paz? Não responda rápido. Fique com o desconforto. Esse desconforto é parte da verdade. Voltar a si é difícil se você viveu muito tempo desde fora. Quando você se acostuma a fazer o que esperam, regressar ao que você é pode parecer estranho. Mas isso não significa que você não esteja aí, esperando ser escutado. Jung afirmava que a alma humana tem um impulso natural rumo à totalidade. Sua dor também é um chamado, não para que você se destrua, mas para que desperte. Se você não se prioriza, ninguém mais o fará. Não porque os outros sejam egoístas, mas porque só você sabe do que realmente precisa. E se nem você está reconhecendo isso, como esperar que alguém mais o faça?
Esperar que outro te salve sem antes ter atendido ao seu próprio chamado perpetuar o abandono. Outro exercício valioso: desenhe um círculo e divida-o em 4 partes. Em cada uma delas, escreva o que você sente que entregou aos outros: seu tempo, sua paciência, suas ideias, sua energia. Depois pergunte-se: quanto de tudo isso eu dei a mim mesmo? Esse simples gesto revelará o quão fragmentada pode estar sua atenção emocional. Às vezes, acreditamos que curar é voltar a ser quem éramos antes. Mas curar é precisamente o contrário. É permitir-se ser alguém diferente, alguém mais verdadeiro. Como dizia Jung, o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E esse privilégio começa quando você para, se olha e decide que merece estar na sua própria lista de prioridades. O inconsciente guarda tudo o que reprimimos, e quando não o enfrentamos, ele se manifesta em sintomas. Você já se perguntou por que sente dor de estômago cada vez que cala algo? Por que não consegue dormir depois de se trair? O corpo é o cenário onde a alma grita quando não é ouvida. Não se trata de pensar só em você. Trata-se de se incluir em suas decisões, de deixar de ser o fantasma da sua própria vida, de ocupar um lugar claro, digno e presente. Jung nos advertia sobre os perigos de viver desde a persona, essa máscara social que todos usamos. Dizia que quando nos identificamos só com essa máscara, perdemos a alma. E perder a alma é mais comum do que você pensa. Perdemos a alma quando nos apegamos a relações que nos destroem, quando dizemos sim para não sermos odiados, quando calamos nossas necessidades porque tememos o conflito, quando fingimos estar felizes para não incomodar ninguém. Cada vez que fazemos isso, a sombra cresce. A sombra não é o inimigo, é a parte de você que ainda não foi amada. Jung dizia que quando integramos a sombra, acessamos uma força vital poderosa. Não se trata de eliminar o que nos dói, mas de olhar para isso nos olhos, com respeito, e perguntar: o que você veio me ensinar? Muita gente busca curar evitando. Mas a verdadeira mudança acontece quando você se senta com suas emoções, sem julgamento, sem pressa, sem culpa. Um exercício útil é escrever uma carta ao seu eu do passado, aquele você que se abandonou, que se anulou, que se perdeu. Escreva-lhe desde o presente com compaixão e depois leia em voz alta. Escute-se, dê a si esse momento de reencontro. Há pessoas que vivem constantemente no caos porque acreditam inconscientemente que não merecem paz. Jung afirmava que muitas de nossas condutas autodestrutivas são mecanismos de defesa para não sentir a ferida original. Mas essa ferida não se fecha se não for atendida. Não se cura o que não se toca. Você já sentiu medo de estar sozinho consigo mesmo? Esse medo não é por acaso. É o temor de enfrentar o que há por trás do ruído. Mas é aí onde ocorre a transformação. Quando você fica consigo em silêncio, começa a lembrar quem você era antes do trauma, antes do disfarce, antes do medo. Jung dizia que o encontro consigo mesmo é o encontro com o sagrado. E não o dizia em um sentido religioso, mas profundo. Nesse encontro, quando você já não precisa fingir, há um tipo de paz que não se pode explicar com palavras. É a paz de ter se encontrado, ter se priorizado. Este caminho não é imediato, não há fórmulas mágicas, mas há passos claros. O primeiro, pare, não continue vivendo no automático. O segundo, escute-se. Não o que os outros querem ouvir, mas o que seu corpo e sua alma precisam expressar. O terceiro, abra-se. Permita-se sentir o que evitou por anos. As emoções reprimidas não desaparecem, só se transformam em sintomas. E esses sintomas, muitas vezes, estão te dizendo: volte a si. Priorizar-se é um ato de justiça interna. Você não está sendo egoísta, está restaurando a ordem. A ordem emocional que você nunca deveria ter quebrado para se encaixar. Às vezes, percebemos que estamos quebrados quando algo insignificante nos faz explodir. E dizemos: não sei por que reagi assim, mas sim, você sabe. Sua alma está cansada e está esperando que você lhe dê atenção. Jung diria: quando a alma está doente, o mundo exterior se torna um reflexo desse mal-estar. Neste momento, quero te convidar a fechar os olhos por alguns segundos e se perguntar: quem sou eu quando não estou fingindo? O que desejo quando não tenho medo? De quem sinto falta em mim? Essa é uma prática poderosa. É o início do reencontro. Te disseram que primeiro vêm os outros, mas ninguém pode dar a partir do vazio. Jung insistia que o amor próprio é o fundamento de qualquer transformação real. Se você quer mudar seu mundo, comece pelo lugar mais esquecido, seu interior. Pense nesta metáfora. Se você fosse um jardim, como você está, descuidado, murcho, seco ou nutrido, cuidado, florescendo, a alma precisa de alimento.
E esse alimento vem da sua própria atenção, de parar de esperar que o outro te regue. Você também sabe como se dar água. Há algo profundamente libertador em se escolher, não como reação, mas como verdade. Como quem entende que já não quer mais viver desde a escassez emocional. Jung dizia que o maior problema do homem moderno é que perdeu o contato com sua alma. Recuperá-la não é um luxo, é uma urgência. E agora gostaria que você participasse de uma dinâmica poderosa. Se este vídeo tocou seu coração, se alguma frase ressoou em você, se você sentiu que isso era para você, te convido a deixar nos comentários a seguinte frase: hoje começo a voltar a mim. Ao escrevê-la, você está se comprometendo consigo. Não comigo, não com este canal, com você, porque você é seu lar. Quando Jung falava do inconsciente, não se referia a um simples depósito de lembranças reprimidas. Para ele, o inconsciente era uma dimensão viva, ativa, que influencia nossa vida de forma direta. Jung o chamava de outro lado de nós mesmos. Não conhecer esse lado é viver sob o controle de forças invisíveis. Um dos erros mais comuns no caminho da cura emocional é pensar que se trata só de curar o ruim. Mas Jung nos advertia que tanto a luz quanto a escuridão são partes do ser humano. Quem só busca ser bom cai facilmente na hipocrisia emocional. Curar é integrar. Não se trata de eliminar a sombra, mas de lhe dar um lugar. Priorizar-se é integrar essas zonas que você nega. É assumir que suas emoções não são uma fraqueza, mas um mapa. Se você sente raiva, não se reprima. Pergunte-se: que parte de mim está sendo ignorada? Que necessidade não está sendo respeitada? Sigmund Freud, mestre de Jung e depois seu contraditor, falava do retorno do reprimido. Essa energia que não expressamos nunca desaparece, transforma-se em sintoma. Se não falamos, somatizamos. Se não o choramos, o atuamos. A sombra não desaparece, se esconde em seus hábitos. Jung tomou essa ideia freudiana e a elevou. Disse que não reprimimos só o traumático, mas também o luminoso. Muitas pessoas reprimiram seu poder, sua voz, sua força criativa, porque temiam brilhar. Porque quando crianças aprenderam que brilhar era perigoso. Priorizar-se é também permitir-se ser quem você é em sua máxima expressão, sem culpa. A culpa é um veneno emocional que costuma acompanhar aqueles que tentam se colocar em primeiro lugar. Jung dizia que a culpa muitas vezes é um sintoma do condicionamento cultural, não da moral interna. Sentimos-nos culpados por desobedecer ao personagem que construímos, mesmo que esse personagem já não nos represente. Viktor Frankl, outro grande pensador, dizia que quando o homem não pode mais mudar uma situação, é chamado a mudar a si mesmo. Isso implica se responsabilizar. Ninguém vai vir curar sua história. Ninguém conhece suas feridas como você. A cura não virá de fora. Virá quando você decidir voltar a si. E para voltar a si, você deve passar por um processo de morte simbólica. Jung o comparava ao mito do herói que desce aos infernos. É necessário tocar o fundo para poder renascer. A crise, dizia ele, não é o fim, mas a porta para uma transformação mais profunda. E o que isso tem a ver com se priorizar? Tudo. Porque quando você toca o fundo, descobre o que é essencial. Quando você já não pode mais fingir, quando a vida te tira os personagens, o único que resta é você. E aí, bem aí, começa a cura. Há muitas pessoas vivendo como se fossem só um papel. A mãe perfeita, o amigo leal, o trabalhador exemplar. Mas por trás desses papéis, há uma alma exigindo ser vista. Jung dizia que a neurose muitas vezes nasce quando a alma não tolera mais fingir. A alma fala em símbolos, em sonhos, em sensações difusas. Se você a ignora, adoece. Se a escuta, desperta. É por isso que Jung trabalhava tanto com os sonhos. Via-os como mensagens do inconsciente, revelações do que não estamos vendo na vigília. Priorizar-se implica começar a escutar essas mensagens. Anote seus sonhos. Pergunte-se o que querem te dizer. Não busque respostas lógicas. Busque conexões emocionais. O inconsciente fala uma linguagem diferente. E se você aprender a escutá-lo, saberá onde está sua ferida e também onde está seu remédio. Há um conceito junguiano muito poderoso chamado si mesmo, self. Não é o mesmo que o ego. O ego é sua identidade consciente. O si mesmo é a totalidade do seu ser, consciente e inconsciente, sombra e luz, passado e potencial. Quando você se prioriza, está escolhendo se alinhar com seu si mesmo. Está voltando para casa. Muitos temem que, se escolherem, ficarão sozinhos. Mas a verdadeira solidão é estar rodeado de gente e sentir que ninguém te vê realmente. Quando você se prioriza, atrai relações que te veem em sua totalidade, não em seu personagem.
Só quando você se escolhe, podem te escolher desde a verdade. A tristeza, a ansiedade, o vazio são sinais de desalinhamento. Não são doenças em si mesmas, são mensagens. Algo dentro de você pede atenção. Jung dizia que por trás de toda neurose há uma alma que perdeu o sentido. Recuperar o sentido é um ato profundamente espiritual e psicológico. Aqui vai outro exercício. Imagine que você se encontra com você mesmo quando criança, aquele menino ou menina que você foi. Olhe nos olhos dele ou dela. O que ele ou ela te diria ao te ver hoje? O que perdeu? O que precisa recuperar? Escreva esse diálogo. Leia-o. Permita que a criança te lembre quem você era antes de se esquecer. Outra ideia de Jung é que o inconsciente não guarda só o pessoal, mas também o coletivo. Há feridas que não são só suas, mas herdadas da sua família, da sua cultura, da sua história. Priorizar-se também é curar o que os outros não puderam. É cortar correntes. É ser o ponto de inflexão. Muitos têm medo de mudar porque não sabem quem serão sem suas feridas. Mas você não é sua dor. Você é quem sobreviveu a ela. Você é o testemunho silencioso que segue aí, esperando que você lhe preste atenção. Jung falava desse núcleo inquebrantável, esse centro que resiste mesmo na sombra. É preciso ter coragem para fazer perguntas incômodas. Por que atraio relações que me machucam? O que ganho ao seguir sendo quem não sou? O que aconteceria se eu finalmente deixasse de sustentar o que já está me matando? Jung diria que essas perguntas não destroem, libertam. É preciso ter compaixão consigo, porque você não escolheu suas feridas, mas pode escolher o que faz com elas. Você pode continuar ignorando-as ou pode olhá-las com ternura. A alma não cura com julgamento, mas com verdade e amor. O ego teme a mudança, porque o ego quer certeza, controle, familiaridade. Mas a transformação requer caos, requer crise, requer soltar. O ego diz, isto sou eu, mas a alma sussurra, isto posso ser. Escute esse sussurro, há séculos te esperando. Às vezes a forma mais profunda de se priorizar é dizer basta. Basta ao abuso, ao silêncio, à submissão. Basta essa voz interna que te repete que você não vale. Jung afirmava que o primeiro passo rumo à alma é a coragem de dizer a verdade, mesmo quando dói. O processo de individuação não é linear. Há retrocessos, recaídas, dúvidas. Você não está falhando, está aprendendo. Curar não é se tornar alguém perfeito, é lembrar que você sempre foi digno, mesmo na sua pior versão. A autoobservação é chave, não como crítica, mas como testemunha. Veja-se viver, observe suas reações. Quando você se abandona, quando você se cala, quando você se esquece, cada vez que o fizer, simplesmente volte, sem reprovação. Volte a si. Sua história não te define, mas te molda. Não fuja dela. Agradeça. Porque graças a ela hoje você pode construir uma nova narrativa. Jung dizia que até que você torne consciente sua história, você repetirá os mesmos padrões e os chamará de destino. Você está aqui por algo. Está escutando isso por algo. Talvez porque chegou o momento. Talvez porque você já não pode mais se adiar. Talvez porque sua alma gritou e hoje você decidiu escutá-la. Sua cura não transforma só você, transforma seu mundo, sua forma de amar, sua forma de viver, sua forma de estar. O trabalho interior é o maior presente que você pode dar ao mundo. Você não é egoísta por se priorizar, você é valente. Em um mundo que te ensina a se render, a fingir, a agradar, escolher-se é um ato revolucionário. Não se trata de se apartar dos outros, trata-se de voltar a si para estar melhor com os outros. Respire. Você está no caminho, não perfeito, mas seu. E isso já é belo. Você está pronto para continuar com a história que dará vida a tudo isso? Passamos à quarta parte, a novela terapêutica baseada nos princípios de Jung. Chamava-se Elias e tinha 42 anos no dia em que sua alma colapsou. Não houve uma grande tragédia, nem uma perda dilacerante. Só o silêncio. Um silêncio seco e espesso, que o envolveu de repente enquanto tomava café diante da janela do seu apartamento. Lá fora chovia, e dentro dele também. Durante anos, Elias tinha vivido para os outros. Filho obediente, esposo exemplar, chefe responsável, amigo presente, sempre disponível, sempre sorridente, sempre correto. Mas naquela manhã cinzenta, enquanto o café esfriava em sua mão, sentiu uma pontada estranha no peito. Não era dor física, era algo mais profundo, como se sua alma estivesse lhe lembrando que já não podia continuar assim. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de verdade. Porque pela primeira vez em anos, não tinha a quem agradar. Não tinha uma reunião, um compromisso, uma desculpa para fugir de si mesmo. Só estava ele. E nesse silêncio, percebeu que não se conhecia.
Recordou uma frase que lera anos atrás, quase por acidente. Quem olha para dentro desperta, afirmava um tal Carl Jung. Naquela época, lhe pareceu uma frase bonita, mas hoje essa frase soava como uma ordem. Elias não dormia bem havia meses. Acordava assustado às 3 da madrugada, com o coração galopando e uma angústia que não sabia de onde vinha. Sua esposa dormia ao seu lado, seu filho no quarto ao lado, e, no entanto, ele se sentia completamente sozinho, como se sua alma estivesse em outro lugar. Naquela manhã, decidiu não ir trabalhar. Sentou-se diante do espelho do banheiro e se observou. Mas não viu um homem. Viu um personagem, uma máscara, uma versão domesticada de si mesmo que aprendera a funcionar, a ser aceita, mas não a viver. Em seu rosto cansado reconheceu algo ancestral, uma tristeza antiga, como se por gerações os homens da sua família tivessem vivido igual, em silêncio, carregando culpas, sustentando estruturas alheias. Não era só a história dele que doía, era algo maior, mais profundo. Saiu de casa sem rumo, caminhou sob a chuva sem guarda-chuva. Sentia que precisava se molhar por dentro, deixar que algo o atravessasse. Caminhou por horas até chegar a uma pequena livraria no centro. Entrou sem saber o que buscava. Só sabia que precisava de respostas. Um livro chamou sua atenção. Estava em uma prateleira baixa, empoeirado. Intitulava-se O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. Pegou-o com as mãos úmidas, como se fosse uma relíquia sagrada. Algo em seu interior soube que aquele livro lhe falaria. Voltou para casa, fechou as cortinas e mergulhou na leitura. Página após página, Jung falava de símbolos, de sonhos, de arquétipos, da sombra. Mas não eram teorias para Elias. Eram verdades que lhe golpeavam o peito. Cada palavra era um espelho. Sentiu vertigem, como se toda sua vida estivesse desmoronando. Mas não era destruição, era revelação. Pela primeira vez compreendia que não estava louco. Estava desconectado. Tinha vivido tanto para fora que esquecera que tinha um mundo interno. A sombra. Esse conceito sacudiu. Jung explicava que a sombra não é o mal, mas o que reprimimos. E Elias compreendeu com uma pontada de dor que reprimira tudo que o fazia humano. Sua raiva, seu desejo, sua vulnerabilidade, sua criatividade. Chorou, não por tristeza, por alívio. Era como se alguém finalmente lhe dissesse que sua escuridão também era parte dele e que não precisava eliminá-la, mas integrá-la. Seu choro não era fraco, era uma descarga elétrica, era sua alma voltando. Passaram-se dias em que Elias não conseguia fazer outra coisa além de ler, escrever, lembrar. Começou a sonhar, sonhos vívidos, simbólicos, estranhos. Um lobo o perseguia em um bosque, uma figura encapuzada lhe oferecia um espelho. Uma menina lhe tomava a mão e o guiava até um poço. Anotava cada sonho. Analisava-os. Descobria que o lobo era seu medo de ser livre. Que a figura encapuzada era sua verdade oculta. Que a menina era seu eu interior, essa parte inocente que ainda acreditava nele. Seus sonhos eram seus terapeutas. Começou a falar consigo mesmo em voz alta. Escutava-se, respondia-se, às vezes discutia. Era como se estivesse reconstruindo uma relação rompida. A relação mais importante, a que tinha consigo mesmo. O processo foi doloroso. Descobriu que seu casamento era uma peça de teatro. Que seu trabalho o sufocava. Que sua vida estava cheia de compromissos vazios. Mas também descobriu algo sagrado. Sua voz, seu desejo, sua humanidade. Começou a escrever cartas que nunca enviaria. Ao seu pai, que nunca soube como amar. À sua mãe, que o amou desde o sacrifício. Ao seu filho, que repetia seus padrões. E a si mesmo, aquele menino que um dia sonhou ser escritor, mas que escolheu ser gerente. Com cada carta, algo curava. Jung dizia que o inconsciente é criativo, e Elias o comprovava. Começou a escrever histórias, a compor melodias na guitarra que estava empoeirada havia anos. Sua alma estava despertando, mas o despertar também traz crises. Uma noite, sua esposa lhe perguntou o que estava acontecendo. Ele, tremendo, lhe disse a verdade. Já não sei quem sou, mas estou começando a descobrir. Ela chorou. Ele também. Não sabiam o que viria, mas sabiam que algo precisava mudar. Elias não fugiu. Ficou. Às vezes dormia no sofá, às vezes chorava no banheiro, às vezes ria sozinho. Mas seguia aí, vivendo o processo, enfrentando suas máscaras, falando com sua sombra, alimentando sua alma. Começou terapia com um psicólogo junguiano. Não queria remédios, queria compreender. O terapeuta lhe pediu que desenhasse seus sonhos, que os analisasse, que escutasse seu corpo. Era uma viagem para dentro, um descenso a seus infernos pessoais. E nesse descenso, encontrou pepitas de ouro, lembranças esquecidas, desejos adormecidos, confissões internas. Aprendeu que se priorizar não era deixar de amar os outros, era deixar de se esquecer.
Era voltar a ocupar seu lugar na própria vida. Cada vez que dizia não ao que o destruía, sentia medo, mas também liberdade. Era um músculo novo, uma linguagem nova. Não sabia falar desde sua alma, mas estava aprendendo. Palavra por palavra, silêncio por silêncio. Um dia, ao se olhar no espelho, não viu um estranho. Viu alguém em construção. Não perfeito, mas real. Com cicatrizes, com ternura, com uma luz trêmula, mas presente. Sorriu. Pela primeira vez, seu sorriso era para si mesmo. Jung diria que Elias havia iniciado o processo de individuação. Não porque tivesse respostas, mas porque se atreveu a fazer perguntas. Porque desceu à sombra e começou a integrar suas partes perdidas. Porque escolheu o caminho da alma, não do personagem. Não sabia como tudo terminaria. Seu casamento pendia de um fio. Seu trabalho era uma incerteza. Mas ele estava presente, estava desperto. E isso bastava. Tinha deixado de fugir. Tinha começado a se habitar. Esta é só a primeira parte da sua história. Uma história que continuará. Uma história que talvez também seja a sua. Pronto para a segunda parte da novela? Elias despertou de madrugada com o peito agitado. Não era um ataque de ansiedade, ao menos não como antes. Era outra coisa. Um sonho havia visto e estava preso em um quarto sem portas, rodeado de espelhos quebrados. Cada espelho mostrava uma versão diferente de si mesmo. Um era o pai que fingia, outro o esposo obediente, outro o menino mudo. Todos o olhavam, mas nenhum o escutava. Sentou-se na cama, suado. Pegou seu caderno de sonhos e desenhou o quarto. Depois anotou o que sentiu. Todos me olham, mas ninguém me conhece. Multipliquei-me para sobreviver e no processo me fragmentei. Escrever isso foi como arrancar uma verdade cravada no peito. Em terapia, falou do sonho. Seu psicólogo lhe disse que aquele quarto era o símbolo de sua mente fragmentada. Os espelhos eram suas máscaras, e sua tarefa era reuni-las, não destruí-las. Não devia rejeitar esses eus, mas integrá-los. Jung o chamava de caminho rumo ao si mesmo. Durante o dia, Elias começou a observar seus gestos. Como falava com seu chefe com um sorriso que não sentia, como com sua esposa fingia entusiasmo, como com seu filho falava desde a correção, não desde o fogo. Era como ver um filme em câmera lenta, da sua própria falsidade. Não se julgou, já não. Compreendia que o fizera para se proteger, para ser querido, para sobreviver em um mundo que castiga a verdade emocional, mas agora não podia continuar. Algo nele exigia autenticidade. Sua esposa notava a mudança, o sentia mais distante, mas também mais real. Uma noite, enquanto lavavam os pratos em silêncio, ela lhe perguntou se ainda a amava. Ele respirou fundo. Estou aprendendo a me amar. E enquanto faço isso, descubro o que é o amor de verdade. Não foi uma resposta cômoda, mas foi honesta. Ela chorou. Ele também. Decidiram ir à terapia de casal. Não para salvar o casamento, mas para descobrir se havia algo verdadeiro que ainda os unisse. Jung dizia que muitas relações fracassam porque duas metades vazias não podem formar uma totalidade. Elias não queria amar desde a necessidade. Queria amar desde a escolha. Seu filho também percebia a mudança. O via mais calado, mais presente. Uma tarde, enquanto brincavam, o menino lhe perguntou: "Papai, você também tem medo às vezes?" Elias o olhou nos olhos. Não mentiu. "Sim, filho. Muito, mas estou aprendendo a não correr." O menino assentiu. Não disse mais nada, mas se aproximou e o abraçou com força. Nas sessões de terapia, começou a falar da sua infância, da rigidez do seu pai, da doçura cansada da sua mãe, de como aprendeu a calar para não ser um incômodo. Cada lembrança era uma peça do quebra-cabeça que agora tentava montar. Uma imagem recorrente em seus sonhos era um corvo, negro, vigilante, voando sobre um campo seco. Seu terapeuta lhe explicou que, na simbologia junguiana, o corvo representa a morte psíquica que precede o renascimento. Elias começou a ver o corvo como seu aliado. Às vezes o imaginava pousado em seu ombro, como um guardião silencioso. Falava com ele. Pedia-lhe guia. Jung insistia que o inconsciente responde quando é tratado com respeito. E Elias o comprovava. Sua vida interna se tornava mais rica, mais simbólica, mais real. Começou a escrever. Não só sonhos, mas pensamentos, memórias, cenas. Um dia escreveu: "Passei a vida querendo ser aprovado. Agora só quero ser íntegro." Essa frase ele pendurou no seu quarto. Era seu novo norte. Nos fins de semana saía ao bosque, caminhava sozinho, sentava-se entre as árvores, fechava os olhos, respirava, escutava, não pedia respostas, só presença. O silêncio já não o assustava, tornara-se seu aliado. Uma tarde encontrou uma pedra branca redonda, lisa. Guardou-a no bolso, chamava de pedra da alma. Quando sentia ansiedade, a apertava.
Lembrava-lhe que tudo que é real está dentro. Jung dizia que os símbolos carregam energia arquetípica, e aquela pedra para Elias era seu símbolo de calma. As crises continuavam. Nem tudo era paz. Houve dias em que desejou renunciar a tudo, voltar ao conforto de antes, ao auto-engano. Mas seu corpo já não lhe permitia retroceder. Seu peito se fechava, sua vista se nublava. Era como se sua alma o forçasse a avançar. Aprendeu a dizer não, a deixar o trabalho uma hora antes para descansar, a não responder mensagens de quem só o buscava para descarregar, a colocar limites. Cada limite era um ato de amor próprio, uma pequena revolução. Um dia, seu chefe o chamou ao escritório. Ofereceram-lhe uma promoção, mais dinheiro, mais estresse. Por reflexo, esteve a ponto de dizer sim, mas se deteve. Obrigado, mas não. O silêncio foi brutal. Mas a paz interior foi absoluta. Soube que fizera o correto. Começou a estudar psicologia por curiosidade. Não para mudar de carreira, mas para se entender. Os livros já não eram teorias, eram mapas, portas, chaves. Jung tornara-se seu companheiro invisível. Seu terapeuta lhe propôs um exercício, escrever a sua sombra. Não como inimigo, mas como parte dele. Elias o fez. Escreveu 3 páginas. Agradeceu-lhe por protegê-lo, pediu-lhe ajuda, prometeu-lhe integrá-la. Chorou, sentiu-se liberado. Também sonhou com fogo, grandes incêndios, casas ardendo. Jung dizia que o fogo simboliza a transformação. O velho devia queimar-se, e ele o compreendia. Sua vida estava em chamas, mas dessas cinzas nasceria algo novo. Renunciou ao seu trabalho 6 meses depois. Fez isso sem um plano concreto. Só sabia que não podia continuar vendendo sua alma por estabilidade. Começou a dar aulas de escrita em uma academia pequena. Ganhava menos, mas dormia melhor, ria mais, estava vivo. Com sua esposa, a relação se tornou outra coisa. Já não eram os mesmos. Aprenderam a falar sem papéis, a se tocar sem expectativas, a se ver. Às vezes doía, às vezes curava. Estavam em processo, como ele, como tudo. Seu filho começou a desenhar mais, mostrava-lhe monstros, animais, símbolos. Elias os analisava com ternura. Sabia que as crianças também expressam seus mundos internos com imagens, e prometeu a si mesmo nunca mais negar a verdade emocional do seu filho. O corvo voltou em um sonho. Desta vez não voava sozinho, guiava-o até uma caverna. Elias entrou. Lá dentro havia um espelho. Olhou-se. Não tinha rosto. Só luz. Acordou suando, mas em paz. Soube que estava entrando em outra fase. A integração profunda. Deixou de buscar respostas no exterior. Começou a confiar na sua intuição. Falava consigo com ternura. Escutava-se com atenção. Priorizava-se, não por ego, por respeito, a sua história, a sua alma, ao seu caminho. Já não queria ser perfeito. Queria ser verdadeiro. E nesse desejo encontrou liberdade. Uma liberdade silenciosa, mas poderosa, como a brisa que chega depois de uma tempestade. A próxima etapa estava por começar, mas desta vez Elias não tinha medo. Sabia que o que viria também seria parte da sua totalidade. Elias caminhava pela cidade como se fosse outra. Nada mudara nas ruas, mas ele já não era o mesmo. Observava as pessoas com outros olhos. Já não lhes via a roupa ou o gesto. Sentia-lhes a energia, o conflito oculto, as máscaras que ele mesmo carregara por anos. Uma tarde, enquanto esperava o ônibus, sentiu um desconforto intenso. Não vinha do corvo, era interno, como se uma presença escura se movesse dentro dele. Fechou os olhos, e ali estava uma figura vestida como ele, mas com uma expressão dura, os olhos frios, a postura rígida. Sua persona. Jung definia a persona como a máscara que usamos para interagir com o mundo. Não é o eu real, mas uma adaptação. Elias compreendeu que passara décadas sendo essa máscara. Sério, produtivo, confiável, mas por trás disso o que havia? Essa noite Elias teve um sonho. Nele estava em um teatro. Todos os assentos estavam vazios, salvo um. Ali estava seu pai. Ele mesmo atuava sua vida. Repetia frases, gestos, papéis. Quando terminou, seu pai aplaudiu com tristeza. E lhe disse: eu também atuei, filho. Acordou com uma sensação de legado. A máscara não era só dele, era herdada. Seu pai, seu avô, seus mestres, todos lhe ensinaram a não sentir, a não falhar, a não chorar. Era hora de romper a corrente. Durante dias escreveu sobre a persona. Desenhou seu rosto. Deu-lhe um nome, o eficiente, o correto, o educado. Depois escreveu uma carta para se despedir dele. Obrigado por me cuidar, mas já não te preciso como antes. Quero ser livre. Uma noite, enquanto caminhava sob a lua, sentiu-se observado. Não havia ninguém, mas seu peito batia forte. De repente, uma voz dentro dele disse: você ainda não cruzou o limiar. Elias soube que o pior estava por vir. E também o mais revelador.
Pouco a pouco começou a sentir a presença de um arquétipo, o velho sábio. Jung falava dessa figura como a consciência profunda que aparece quando a alma está pronta. Não é um guia externo, é a parte mais elevada de si mesmo, que atua como farol. O velho sábio apareceu em sonhos. Um ancião de olhos brilhantes, barba grisalha, mãos calejadas, chamava-o pelo nome. Falava-lhe com frases enigmáticas. Uma noite lhe disse: para chegar a você, deve se perder. No dia seguinte, tudo começou a desmoronar. Sua esposa lhe pediu espaço. Precisava se reencontrar também. Seu filho começou a ter pesadelos. Sua mãe adoeceu. O caos exterior refletia seu caos interior. Jung chamaria isso de a noite escura da alma. Elias não fugiu. Voltou ao bosque. Ajoelhou-se diante de um carvalho. Chorou, gritou, pediu guia. E o vento lhe respondeu com um silêncio sagrado. Sentiu que não estava sozinho, que algo, alguém o sustentava desde dentro. Em seu diário escreveu: perdi tudo o que me definia. Mas agora tenho algo que nunca tive, presença. Já não precisava saber o que vinha, só precisava estar. As noites eram intensas. Sonhava com labirintos, com fogos, com escadas infinitas. Cada símbolo tinha uma mensagem, cada imagem era uma porta. Já não sonhava só com seu passado, sonhava com possibilidades. Um sonho marcou especialmente, estava em um deserto. Ali encontrou uma flor, só uma, protegia com as mãos. Alguém tentava arrancá-la. E ele gritava: não me tire isso, é meu. Ao despertar entendeu, a flor era sua alma. Começou a escrever poesia, textos críticos, viscerais, ternos. Não os compartilhava, eram para ele, sua forma de falar com a alma. Jung dizia que a arte cura porque dá forma ao inconsciente. E Elias o vivia com cada palavra. Seus dias eram simples, ensinava, escrevia, caminhava. Não havia grandes conquistas, mas sim uma paz desconhecida. Tinha deixado de lutar contra si mesmo. Sua alma não gritava, cantava. Uma tarde, seu filho lhe perguntou se podia ler seus poemas. Elias hesitou, depois cedeu. O menino leu em silêncio. Depois disse: papai, isto é como se seu coração falasse. Elias não pôde evitar chorar. Pela primeira vez, alguém o vira sem sua máscara. O processo de sua esposa foi paralelo. Em terapia, descobriu que também se perdera nos papéis. Decidiram se separar por um tempo, mas desde o amor, não por rejeição, mas por respeito. Cada um devia encontrar seu centro. Elias aceitou, já não precisava controlar. Confiava. Confiava nos ciclos, nos símbolos, na sabedoria da alma. Não queria um final feliz, queria um caminho real. Um dia recebeu uma carta, era de sua mãe. Falava-lhe de sua infância, dos silêncios de seu pai, de seu medo de ser fraca. Dizia-lhe: nunca soube como te ensinar a sentir, mas agora te vejo e me dás esperança. Elias tremeu. Essa carta fechou uma ferida de décadas. Começou a dar pequenos talheres de introspecção simbólica. Não como mestre, mas como acompanhante. Compartilhava sua história, lia Jung, convidava a escrever. As pessoas choravam, riam, curavam-se. Elias compreendia que sua ferida era também remédio. Um assistente ao talher lhe deu de presente uma figura de barro, um homem sem rosto, com o coração na mão. Elias a colocou em sua escrivaninha. Cada vez que duvidava, olhava. Isto sou eu quando me escolho. Já não sentia culpa por se priorizar. Sabia que fazê-lo não era egoísmo, mas coerência. Sua presença agora era mais poderosa, já não precisava gritar, bastava estar. O velho sábio regressou em um último sonho. Desta vez olhou e disse: você cruzou o limiar. Agora caminhe. Ao despertar, Elias sentiu algo estranho, gratidão, pela dor, pelo caos, pelo silêncio. Tudo o levara a esse ponto. Começou a deixar pequenos escritos em cafés, em praças, em bancos. Frases como sua alma ainda te espera, ou não esqueça quem você era antes do medo. Era sua forma de semear símbolos. Uma manhã, encontrou-se com seu filho sob a chuva. O menino levantou o rosto e disse: gosto de me molhar. Sinto-me vivo. Elias sorriu. Eu também, filho. Eu também. E se deram as mãos como dois viajantes de volta ao lar. Haviam passado quase 2 anos desde aquela manhã chuvosa em que Elias se quebrou diante de sua xícara de café. Agora as chuvas continuavam caindo com a mesma frequência, mas algo nele mudara para sempre. Aprender a se molhar com dignidade, a chorar sem vergonha, a não temer sua escuridão. Uma tarde qualquer, enquanto caminhava pelo sendeiro de terra que conectava seu lar com a cidade, sentiu um impulso repentino. Devia regressar à casa onde crescera. Não por nostalgia, mas por fechamento. Era como se sua alma precisasse colocar um ponto final no passado para poder seguir escrevendo o presente. Tomou um ônibus antigo e chegou após 2 horas à sua cidade natal. Tudo lhe parecia mais pequeno. As ruas, as árvores, sua antiga escola.
E, no entanto, seu corpo reagia como se fosse um lugar sagrado. Sua memória emocional estava desperta. Diante de sua antiga casa, sentiu uma pontada no estômago. Recordou as vezes que chorou em silêncio em seu quarto, as noites em que fingia dormir para não ouvir as discussões de seus pais, os dias em que sonhava em fugir e agora estava de volta. Entrou com permissão de sua irmã, que a habitava agora. Percorreu os corredores como quem caminha pelos passagens de seu inconsciente. Tudo tinha um eco. As paredes, os objetos, os cheiros. Deteve-se diante do espelho do banheiro. Olhou-se. E nesse reflexo, por um segundo, viu seu pai. Não era uma alucinação, era um símbolo. Jung dizia que nossos pais habitam o inconsciente como figuras arquetípicas e que devemos enfrentá-los, compreendê-los para nos libertarmos. Elias sorriu com tristeza. Te entendo, murmurou. Não soubeste fazer melhor. E eu tampouco, mas hoje te liberto. Essa noite dormiu em sua antiga cama. Teve um sonho vívido. Estava em um barco em meio a uma tormenta. O mar o sacudia. De repente, uma figura emergiu da água. Era ele mesmo, mas mais jovem, mais selvagem, com os olhos acesos. O que quer de mim? Perguntou. E a figura respondeu ser aceito. Ao despertar, compreendeu. Ainda havia uma parte dele esquecida, reprimida, que pedia integração. Seu eu selvagem, impulsivo, passional que enterrara sob o disfarce da maturidade. A última sombra. Durante dias permitiu-se ser espontâneo, gritou no bosque, correu sem rumo, dançou sob a lua. Não para se rebelar, mas para recuperar. Jung ensinava que a alma se cura quando se permite viver plenamente todas as suas dimensões. A relação com sua ex-esposa tomou um novo rumo. Já não eram casal, mas se acompanhavam com ternura. Enviavam-se cartas. Às vezes se encontravam para falar do menino, às vezes só para se lembrarem de que o vivido foi real, embora já não fosse presente. Elias não buscava preencher o vazio com outra relação. Aprender a estar sozinho sem se sentir só. Sua solidão era fértil, criativa. Não era isolamento, era espaço sagrado. Tempo para se escutar. Um dia seu filho lhe mostrou um desenho. Era um coração com rachaduras, mas das rachaduras brotavam flores. O que significa? Perguntou Elias. E o menino disse que às vezes quando algo se quebra, pode crescer algo bonito. Elias o abraçou com a alma. Decidiu publicar um livro com seus escritos, sonhos e reflexões. Não esperava sucesso, só desejava compartilhar o que aprendera. Intitulou Voltar a Mim, Crônicas de uma Sombra Reconciliada. A capa era um corvo abraçando uma flor. No dia do lançamento, só foram 20 pessoas. Mas entre elas, uma mulher lhe disse: seu livro me salvou de uma depressão. E com isso bastou. Não escrevia por fama, escrevia para tocar almas. Começou a dar palestras sobre cura emocional e simbolismo. Usava metáforas, sonhos, frases de Jung. Não se apresentava como esperto, mas como testemunha. Alguém que se perdera e que agora caminhava com os pés na terra e o olhar na alma. Seu terapeuta lhe disse uma vez: o verdadeiro sinal de que você está curando não é a perfeição, é a paz com a imperfeição. Elias o entendia. Já não queria estar bem o tempo todo. Queria estar presente. Sonhou uma vez mais com o corvo. Desta vez não o guiava. Só o olhava desde uma árvore, em silêncio. Como se dissesse: já pode voar sozinho. E ele, ao despertar, soube que sua guia interna se consolidara. Sua mãe faleceu meses depois. Elias não fugiu da dor, abraçou-a, chorou sem reservas, escreveu uma carta para ela. E no enterro leu uma frase de Jung: a morte só é cruel para os que não viveram. Para a alma desperta é só uma mudança de forma. Voltou à sua cidade, plantou uma árvore em seu pátio e a chamou de Raiz. Cada vez que se sentia confuso, sentava-se sob sua sombra. Ali, em silêncio, encontrava respostas. Elias sabia que sua história não era única, que milhares de pessoas viviam com máscaras sem sabê-lo. Por isso falava, por isso escrevia. Não para curar os outros, mas para mostrar que era possível iniciar o caminho. Uma noite, seu filho, já adolescente, lhe perguntou se estava feliz. Elias olhou nos olhos e disse: estou vivo, estou inteiro, e para mim isso é felicidade. Nem todos os dias eram fáceis. Havia recaídas, momentos de dúvida, dias cinzentos, mas já não o assustavam. Sabia navegar o caos, sabia olhar para dentro sem medo. Sua sombra já não era inimiga, era parte de seu exército interno. Às vezes, enquanto cozinhava ou lia, sentia uma presença amorosa. Não podia explicá-la. Era como se sua alma lhe agradecesse, como se seu menino interior, seu eu selvagem, sua sombra e sua luz lhe fizessem companhia. Já não estava sozinho, estava em unidade. Alguém lhe perguntou em uma palestra: como você sabe que está curado? Ele respondeu: não sei, mas sei que já não fujo. E isso para mim é liberdade.
Sonhou pela última vez com teatro. Desta vez os assentos estavam cheios. Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, ele mesmo menino, o corvo, o sábio, todos aplaudiam, e ele no palco não atuava, só estava em silêncio, e sorria. Acordou com uma serenidade imensa. Saiu ao jardim, olhou ao céu, respirou fundo e disse em voz baixa: obrigado, a tudo, a todos, a mim. O livro chegou às mãos de uma editora. Publicaram-no a nível nacional. Começou a receber cartas de pessoas que sentiam que essa história era também a delas. Elias não se sentia autor, sentia-se canal. Compreendeu que sua missão era seguir compartilhando, mas sem urgência, sem pressão, só como expressão natural de sua alma. Escrever era sua maneira de orar, de se lembrar, de oferecer. Uma mulher chegou a um de seus talheres. Tinha os olhos tristes. Disse-lhe: estou quebrada. Elias lhe respondeu: eu também estive. Mas descobri que mesmo o que está quebrado floresce se você o abraçar. Começou a pintar. Cores escuras, profundas, misturadas com luzes suaves. Chamava seus quadros de retratos da alma. Nunca os vendia. Pendurava-os em sua casa como recordações. Sonhou uma última vez com o menino. Desta vez abraçava-o. O menino lhe dizia: obrigado por voltar por mim. E Elias lhe respondia: obrigado por me esperar. Vivia simples, sem excessos, sem pressa, sem máscaras. Cada decisão passava por uma pergunta: isto me conecta com minha alma? Se a resposta era não, dizia que não, sem culpa. Elias já não buscava sentido em grandes coisas. Encontrava-o no pequeno, uma xícara de chá, uma frase escrita, um olhar sincero, uma canção que o estremecia. E assim, com o passar do tempo, compreendeu a grande lição de Jung, que a alma não precisa ser reparada, só precisa ser escutada, que a sombra não se elimina, se abraça, que a cura não é um lugar, é um caminho que não termina, mas que quando você o escolhe com consciência, se converte em seu verdadeiro lar. A história de Elias é, em essência, uma representação simbólica do processo de individuação que Jung descreveu como o propósito central da vida psicológica. Chegar a ser si mesmo, não um si idealizado, mas o si verdadeiro, íntegro, completo, que integrou tanto sua luz quanto sua sombra. O primeiro grande momento na narrativa de Elias é o colapso emocional. Esse colapso representa o que Jung chamou de o chamado do inconsciente, quando a consciência construiu uma vida baseada na adaptação, mas não na autenticidade. O inconsciente começa a se rebelar. Às vezes o faz através de sintomas, ansiedade, insônia, tristeza sem motivo aparente. Aquela xícara de café diante da janela não é só um cenário, é um símbolo. Jung diria que esse instante representa o momento em que o ego já não pode sustentar mais a estrutura artificial da personalidade. O vazio não é um castigo, é o aviso de que algo novo quer nascer. Elias começa sua viagem ao se reconhecer desconectado de si mesmo. Esse reconhecimento é chave. Jung afirmava que o primeiro passo rumo à consciência é a honestidade radical consigo mesmo. A história não começa quando tudo vai bem. Começa quando finalmente se reconhece que algo está quebrado. Seu encontro com o livro de Jung é um momento arquetípico do chamado do sábio, figura presente em muitas culturas e que representa a sabedoria que surge quando a alma está pronta para ouvir. Não é coincidência que Elias encontre esse livro velho, escondido, o símbolo do conhecimento oculto que emerge quando você precisa. O símbolo do corvo é uma das aparições mais poderosas da narrativa. Na psicologia junguiana, o corvo representa a transformação, a alquimia interior, o escuro que guia rumo ao luminoso. Elias não o teme, aceita-o como guia. E com isso dá o primeiro passo rumo à integração de sua sombra. Os sonhos de Elias são também uma porta direta ao inconsciente. Jung dedicou boa parte de sua vida à análise de sonhos, pois considerava que estes continham chaves simbólicas para acessar os conflitos, desejos, traumas e potenciais da alma. No caso de Elias, os sonhos de perseguição, espelhos quebrados e figuras encapuzadas revelam parte de si que ainda não foram compreendidas. Quando sonha com versões múltiplas de si mesmo, está se enfrentando ao que Jung chama de eu fragmentado. Cada personagem é uma adaptação, uma máscara. A terapia junguiana não busca eliminar essas partes, mas reconhecê-las, escutá-las e compreender sua função. O símbolo do teatro e a atuação diante de seu pai também tem um significado profundo. O teatro é o espaço onde os personagens ganham vida, mas não são reais. Elias atuou sua vida para cumprir expectativas herdadas. Seu pai o aplaude com tristeza, não por zombaria, mas porque ele também o fez. O legado inconsciente. A confrontação com a persona, esse falso eu social,
é um dos momentos-chave no desenvolvimento do indivíduo. Jung explicava que muitos adultos ficam presos na persona. São o que aparentam, não o que são. Elias rompe com isso, e com isso inicia o descenso à sua sombra. A sombra, em termos junguianos, representa tudo o que reprimimos, ignoramos ou rejeitamos. Na história, a sombra se manifesta de múltiplas formas. Em sua raiva reprimida, em sua dor infantil, em seus desejos nunca expressados. Integrá-la não é se render ao caos, mas reconhecer sua existência sem julgamento. A figura do menino interior é central em muitas etapas da cura. Jung o chamou de menino divino. Não como símbolo de inocência, mas como símbolo do potencial perdido, da alma original. Quando Elias se encontra com esse menino em sonhos, começa a reconexão com seu ser essencial. O velho sábio que aparece em seus sonhos é o arquétipo que representa a consciência superior, a guia espiritual ou psicológica interna. Jung dizia que quando estamos prontos, o inconsciente nos envia um símbolo de direção. Não dita o que devemos fazer, mas nos indica por onde caminhar. Cada etapa da história de Elias é uma metáfora do processo terapêutico profundo. A confrontação com a dor, o reconhecimento do auto-engano, a exploração do inconsciente, a integração dos aspectos rejeitados e, finalmente, a construção de uma nova forma de estar no mundo. Desde uma perspectiva terapêutica, o fato de Elias decidir não fugir de sua crise é um sinal de maturidade emocional. Muitas pessoas, ao chegarem a esse ponto, escapam, anestesiam, repetem padrões, mas ele escolhe ficar, sentar-se na dor, e isso transforma tudo. A carta à sua sombra é uma técnica junguiana que busca dar voz à parte rejeitada de si mesmo. Ao escrevê-la, Elias não só a humaniza, como começa a integrá-la. Já não é um inimigo interno, é um fragmento essencial da alma. A relação com seu filho também se transforma. Já não é um pai desde o dever, mas desde a presença. Na narrativa, o menino atua como ponte geracional. Representa a alma ainda não contaminada, que vê, sente, intui, e ajuda Elias a se lembrar de si mesmo. A separação com sua esposa é tratada com uma profundidade terapêutica importante. Não como um fracasso, mas como uma evolução. Jung insistia que as relações sãs não são as que duram, mas as que permitem a transformação mútua. Às vezes amar é deixar ir. A decisão de renunciar ao seu trabalho representa a queda das estruturas falsas que sustentavam sua identidade. É o equivalente à torre nos arquétipos do tarô, a queda do artificial para construir algo verdadeiro. O ato de ensinar, compartilhar e escrever não surge de uma necessidade de figurar. Surge da alma transformada que precisa se expressar. Jung dizia que a alma precisa criar para não se afogar. A arte, a escrita, o símbolo são caminhos de expressão profunda. O sonho do deserto e da flor é um símbolo arquetípico poderoso. O deserto, a esterilidade da vida mecânica. A flor, a essência viva, a alma. Elias protege essa flor porque sabe que é o único real que lhe resta. A reconciliação com seus pais, mesmo que não total em vida, é uma etapa fundamental do processo terapêutico. Jung dizia que ninguém é realmente livre enquanto não tenha liberado seus pais de seus erros internos. O árvore em seu jardim é também um símbolo. As raízes representam sua reconexão com a terra, com seu corpo, com sua origem. As ramas, sua expansão. É um ato profundamente junguiano, converter o símbolo em ato. Quando Elias começa a ensinar, a dar palestras e a compartilhar seus escritos, não o faz desde o ego, faz desde a integridade. Jung dizia que quem passou pelo fogo de sua alma pode iluminar os outros sem queimá-los. A carta que recebe de sua mãe representa o perdão ancestral. Nem todos o recebem em vida, mas mesmo na ausência pode-se trabalhar desde o simbólico. A reconciliação interna com as figuras parentais é um dos pilares da psicoterapia profunda. Elias não só se transforma, aprende a se habitar. Isso que parece simples é um dos atos mais complexos da alma. Estar em si mesmo sem fugir. Estar presente sem se saturar, habitar o corpo, a emoção, o pensamento, sem se fragmentar. O relato também nos mostra como a alma renasce através dos vínculos. Não basta o trabalho individual. A alma precisa de reflexos. Precisa olhar outros olhos e se reconhecer. O filho, a ex-esposa, os alunos, todos funcionam como espelhos de seu processo. Um momento terapeuticamente poderoso ocorre quando Elias começa a falar em voz alta consigo mesmo. Jung considerava o diálogo interno uma ferramenta fundamental. Dar voz às partes internas cria uma ponte entre consciente e inconsciente. É uma ponte de reconciliação. O ato de rejeitar a promoção laboral é também um símbolo do rechaço ao velho paradigma.
Mais dinheiro, mais status, mais estresse, às custas da alma. Elias não busca sucesso social, busca integridade. Essa é sua verdadeira riqueza. Em várias partes da história se faz ênfase na escuta do corpo. As sensações físicas guiam Elias. E isso é terapeuticamente muito importante. O corpo é o inconsciente biológico. Muitas emoções reprimidas falam através da dor, do insônia, do peso no peito. Quando Elias escreve a carta a seu pai, vivo ou morto, realiza um ato de libertação profunda. Não se trata de culpar. Trata-se de compreender a dor herdada e de cortar os fios invisíveis que ainda atam essa figura às nossas decisões atuais. O sonho do palco ao final, onde todos aplaudem, não é um desejo de validação externa. É a manifestação da alma reconciliada. Todos os arquétipos aplaudem porque Elias finalmente se permitiu ser. Não fingir, não fugir, não impressionar, só ser. A figura do velho sábio desaparece na etapa final. Não porque morre, mas porque já está dentro. Jung dizia que o guia interno, uma vez integrado, se converte em intuição profunda. Já não precisa de sinais externos, a alma mesma te fala. Há um equilíbrio notável entre o caos e a calma na história. Isso não é casual. Jung afirmava que a vida psíquica saudável não elimina o conflito, mas aprende a sustentá-lo sem se quebrar. A tensão entre opostos é parte do crescimento. Quando Elias começa a deixar frases em espaços públicos, atua como um semeador de símbolos. Essa ação simples, mas poderosa, reflete uma consciência transpessoal. Já não pensa só em sua alma. Sabe que outras almas também precisam lembrar. E essa é uma das conclusões mais belas do Análises. Curar não é só para você, é para todos os que te rodeiam. Sua cura é uma tocha silenciosa em um mundo que muitas vezes vive nas trevas. Agora que completamos a história e seu Análises, resta-nos fechar o conteúdo com uma conclusão que inspire a ação, ao questionamento e à reflexão. Você chegou até aqui, escutou a história de Elias, sentiu o peso de suas máscaras, a ruptura de sua alma, a sombra que o perseguia e também seu despertar. E talvez, em algum momento desta viagem, você se viu refletido. Talvez você também esteja cansado de fingir, de sorrir quando por dentro grita, de agradar enquanto se esquece, de viver uma vida que não sente sua. Carl Jung escreveu: não se pode despertar a consciência sem dor. As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa, por absurda que seja, para não se enfrentarem com sua alma. E agora, com tudo que compartilhamos, permita-me te fazer umas perguntas. Não para que me responda, mas para que você se responda. Quem é você quando não está atuando? Que partes de você silenciou para se encaixar? A que você está renunciando cada vez que se adia? Que símbolos, que sonhos, que emoções estão te falando e você não os escuta? E se em vez de continuar sobrevivendo, você começasse a viver? E se em vez de buscar validação, começasse a buscar verdade? Olhe ao seu redor. As pessoas vivem depressa, mas não sabem para onde vão. Vivem conectadas, mas profundamente sós. Vivem inteiras por fora, mas fragmentadas por dentro. E você? Vai continuar assim? Ou será que já é hora de voltar a si? Carl Jung não nos deixou receitas, nos deixou mapas. E o mapa mais poderoso é o que nos leva para dentro. Essa viagem não é cômoda, não é rápida, não é popular, mas é a única que vale a pena. Hoje te convido a fazer um ato simbólico. Escreva nos comentários esta frase: já não me abandono. Se este vídeo ressoou em você, se alguma parte de você sentiu que isso era um espelho, deixe essa frase. Não é para mim, é para você. É um compromisso, uma declaração silenciosa de que você está pronto para se priorizar. Não desde o ego, mas desde a alma. E antes de fechar, lembre-se disto. A solidão não é estar só, é não estar em paz consigo mesmo. Carl Jung. Então você está disposto a fazer as pazes consigo? A deixar de fugir? A sentar-se com suas emoções como quem se senta com um velho amigo que espera ser escutado? Porque aí, bem aí, começa a sua cura. Obrigado por ter estado aqui, nos vemos no próximo vídeo e até lá, que sua sombra te fale e que você a escute.